E aí, tudo bem? Me diz uma coisa, você sabe se é possível juntar documentos em uma audiência de instrução? Você sabe me dizer em que caso isso é possível, quando não é possível? Para poder te responder, eu queria te contar uma história bem rapidinho, que eu recebi por e-mail de um advogado que já tem 25 anos de experiência, hoje ele mora na Itália e ele me mandou um relato aqui que eu achei muito interessante, muito pertinente para poder te contar essa história. Tá? Esse advogado chama Valdir Antônio Poncho, até agradeço pelo e-mail que você me mandou, Valdir, direto da Itália aqui para o Brasil. E o Valdir conta uma história que aconteceu com ele, ele fala que foi um fato inusitado, que eu queria te relatar aqui para poder te contar logo em seguida como que ele poderia resolver a questão. Ele disse que ele compareceu para uma audiência de instrução, estava com as provas bem favoráveis, né, para o julgamento favorável em relação ao cliente dele. Ele já tinha o conhecimento de que o juiz que ia presidir a audiência era um juiz que costumava ser célere, que costumava proferir inclusive a sentença em audiência, e ele foi para o ato com todas as provas, confiante de que ia sair de lá com uma sentença favorável ao cliente. Iniciada a audiência, ele fala que o juiz propôs um acordo e teve um debate breve ali de 1 ou 2 minutos sobre o acordo. Foi quando o advogado da parte contrária, do réu, abriu a sua maleta em cima da mesa, na frente de todos, retirou alguns documentos, né? Ele fala aqui que eram algumas folhas fotocopiadas, que estavam todas grampeadas, e fez um requerimento verbal ao juiz, solicitando a juntada daqueles documentos aos autos, alegando que eram documentos importantes para o esclarecimento da questão, e pediu que fosse aberta a vista para a manifestação do advogado da parte contrária. E disse o Valdir aqui, ele falou com voz impositiva de comando: Excelência, quero juntar esses documentos e peço que abra a vista para o advogado da parte contrária. E ele conta que o juiz imediatamente dirigiu-se para ele, né, que era o advogado da autora, e questionou: o doutor manifesta sobre os documentos agora ou prefere que seja concedido prazo para sua manifestação? E ele fala que nesse momento ele travou, ele não conseguiu se manifestar, ele não conseguiu impugnar a juntada naquele momento, e ele simplesmente ficou sem atitude nenhuma por questão de insegurança, né, por falta de maturidade e conhecimento processual. Ele apenas respondeu ao juiz, sem perder a postura: Excelência, prefiro analisar os documentos com cautela para uma manifestação segura. E aí o juiz imediatamente ele começou a ditar para o serventuário, né, que datilografava ainda naquela época: defiro a juntada dos documentos na forma pleiteada pela defesa do réu. Consultado o advogado da defesa dos autores, não houve impugnação e nem objeção ao requerimento. Defiro a vista na forma requerida pelo cauteloso advogado das partes autoras, para manifestação pelo prazo de 10 dias, saindo as partes intimadas. Suspendo a audiência. Após a manifestação, volta inconcluso para a designação de nova data. Ele conta que a hora que ele viu o que estava acontecendo, ele tentou reverter a situação. Falou: Excelência, eu posso falar agora mesmo sobre esses documentos. Está aqui presente uma testemunha que viajou mais de 1000 quilômetros para ser ouvida nessa instrução. E nesse momento o juiz respondeu: doutor, a ata já está concluída, a audiência já está suspensa. Quanto à testemunha que reside fora, se ela não tiver a possibilidade de retornar, o senhor pode requerer a remessa de uma carta precatória. Nesse momento que o juiz assinou a ata, pediu licença para os presentes, por estar muito atarefado, e se retirou da sala. Aí ele conta, veja qual é a importância de você saber os procedimentos de uma audiência, o procedimento como um todo, e principal, se é possível ou não juntar documentos em uma audiência. E aí, com a história do Valdir, que eu quero agradecer mais uma vez, até pela coragem dele contar essa insegurança no começo de carreira, eu quero te dizer, a resposta é depende. O momento, no procedimento comum, o momento de juntar documentos para o autor é com a petição inicial e para o réu é com a contestação. Nenhum outro documento pode ser juntado posteriormente a isso, tá? Principalmente em audiência, a não ser que você tenha conhecimento do documento depois do momento que você deveria ter juntado. Então, se você entrou com a petição inicial e meses depois o seu cliente te apresenta um documento que ele só conseguiu obter agora, vamos dizer, era um documento que estava na posse de uma repartição pública, por exemplo, esse documento você pode pedir a juntada imediatamente e explicar: Excelência, estou pedindo a juntada do documento agora, não juntei com a inicial, porque esse é um documento novo, era um documento que eu não tinha quando eu entrei com a inicial. E mesma coisa se você for advogado do réu. Passado o momento da contestação, você tem acesso a um documento novo, você pode
pleitear a juntada desse documento novo, explicando que ele é um documento que você não tinha acesso quando você apresentou a contestação. No caso do Valdir, o que ele deveria ter feito em audiência? De imediato, impugnado, excelência, esses documentos que a parte adversa pretende juntar são documentos novos ou são documentos que ele já tinha condições de ter juntado lá no momento da contestação? O juiz ia analisar naquele momento e já ia indeferir a juntada. Tá? Veja como é importante você conhecer o procedimento e você estar preparado para saber fazer uma impugnação no momento da audiência. Valdir, obrigado pelo seu depoimento e espero que esse vídeo te ajude a você que está assistindo na sua prática diária da advocacia. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.